no versículo 21. Depois de Jesus atravessar novamente para o outro lado, de barco, reuniu-se uma turba numerosa sobre ele. Então é interessante que lá estava a turba numerosa e ele saiu para o outro lado. Não tinha tanta gente do outro lado, né? O lago é grande, por isso até é chamado de mar. Depois ele volta e lá se reuniu de novo uma outra multidão. Sobre ele, é aquele tipo de multidão que a gente não anda, né? A gente vai indo com a multidão. A multidão anda, a gente vai sendo empurrado pela multidão. Ele estava junto ao mar. Isso favorece, porque se tem uma multidão de um lado, o mar dá um certo respiro, né? Porque não vai, até no que for rasinho, pode ser até que tenham pessoas dentro d'água, né? Então, o joelho, para fazer aquela. Mas fato é que Jesus estava junto à margem, não é? E aí, então, chega um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Então, Jairo era um dos chefes da sinagoga. Não vamos esquecer que o pessoal é ótimo, o pessoal do templo, fariseus, né, os doutores da lei, os sacerdotes, não gostavam de Jesus, né? Então estavam sempre ali perto de Jesus para pô-lo a perder. Este era um chefe de sinagoga. E é claro que Jesus, ao mesmo tempo, era considerado um mestre, porque conhecia toda a lei. E entrava nas sinagogas e falava, não é? Pregava. Este, então, era um chefe de sinagoga. O que aconteceu com este chefe? Por que ele se aproximou de Jesus? Jairo, o nome dele era Jairo. Assim que Jairo viu Jesus, prosternou-se junto a seus pés, ou seja, o reverenciou. Se eu estou reverenciando alguém, eu reconheço nesse alguém, não é? Uma nobreza, né? No caso de Jesus, é uma nobreza espiritual. Então, Jairo o reverenciou. No versículo 23, nós temos que depois da reverência, roga Jesus muito, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Vem para que imponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Ora, este chefe de sinagoga, ele reconhece o poder de Jesus, não é? Não vamos esquecer que aqueles que o perseguiam para pô-lo a perder, não é que eles não acreditassem em Jesus. Afinal, Jesus deu provas inequívocas da sua excelência espiritual. Mas é aquilo que nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata dos interesses. O interesse, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é tenaz. É tenaz. Ele pode ver a verdade, mas se a verdade for contra o seu interesse, ele vai tentar o quê? Tisnar essa verdade. Como diria, deixá-la confusa. Não porque não acredita, mas porque não lhe convém. Não é? Então, isto existe desde que o mundo é mundo. Acontece que convinha a Jairo, de novo, ele revelou, sim, eu acredito no mestre. Tanto acreditava que o reverenciou e pediu que Jesus salvasse a sua filhinha que estava morrendo. Assim, então, vemos aqui no versículo 23. E roga-lhe muito, dizendo: já vimos, minha filhinha está nas últimas. E pede para que Jesus venha impor sobre ela as suas mãos, para que seja salva. Salva de quê? Salva da morte, não é? E viva.
No versículo 24, nós temos que Jairo foi com Jesus através da turba. Não podia entrar no mar. O único lugar livre era o mar. Do outro lado de terra, gente. Quando eles falam multidões, a multidão. Multidões, para a gente ter uma ideia que realmente era muita gente. E Jesus, então, vai atravessando com Jairo a turba numerosa que o seguiam e o comprimiam. Não é assim que faz a multidão? É exatamente assim. Não vamos esquecer que essa multidão também tinha um interesse muito grande no mestre, não é? Era exatamente o seu poder de curar. Então, nós vamos ver que o próprio Jairo veio pedir cura para sua filha. Era cura para uma doença tão severa que a menina estava morrendo. E o que nós vamos ver? Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da parte do chefe da sinagoga. Então, enquanto ele ainda falava, alguns lá, próximos a Jairo, se aproximaram deles, dizendo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Gente abusada, né? Meu Deus do céu, tá bom. E Jesus, ouvindo de relance a palavra que falavam, diz ao chefe da sinagoga: não temas, apenas crê. É interessante, não é? Porque muitas vezes tudo à nossa volta pode dizer que algo não vai dar certo. Pessoas podem nos dizer: isso aí não vai dar certo. Não é? Em muitas situações, nos tentando fazer com que a insegurança, o medo, o receio se instale em nós. Mas quem estava do lado de Jairo? E quem está do nosso lado? É Jesus. Então, diante de tantas tentativas de atemorizar, de enfraquecer, vamos ouvir o que Jesus nos diz, o que diz a Jairo: não temas, apenas crê. E não permitiu a ninguém seguir junto com ele, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, que era quem ele levava, pelos motivos dele. Tá bom? Pedro, Tiago, João, Jairo e caminho da casa de Jairo. Certo? Ninguém mais. Por quê? Porque ninguém estava somando. Tá? Ninguém estava somando. E isso também é uma lição para nós. Né? Vamos ser seletivos. E, se pudermos, afastarmos, quando estamos com uma situação frágil, pessoas que não ajudam, pessoas que criticam, que estão lá sempre botando: isso não vai dar certo, Foi o que ele fez. Não vai ninguém. Só os 3 apóstolos e o pai da menina. Chegando à casa de Jairo, contempla o tumulto, Jesus contempla, e muitas pessoas chorando e gritando, provavelmente pessoas ligadas à família da menina, estavam chorando por ela. Afinal, já tinha sido dada como morta. Após entrar, diz a essas pessoas: por que estáis, Jesus, né, diz, por que estáis alvoroçados e chorais? A criancinha não morreu, mas dorme. Nem tinha chegado lá. E já deu o diagnóstico. Ela não morreu, ela está dormindo. E zombavam dele. Ele, porém, fazendo todos saírem. Olha, estava todo mundo chorando em cima da pobrezinha. Que coisa. Tomou consigo o pai e a mãe da criancinha e os que com ele estavam, os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João,
e ingressa onde estava a criancinha. E agarrando a mão da criancinha, criancinha não tem nome, né? É a criancinha, filha de Jairo. Diz, Talita cum, que traduzido é, mocinha, eu te digo, levanta-te. Indução mental. A menina desdobrada. Jesus mandou ir. Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Ele favorece que ela volte ao corpo. Mocinha, eu te digo, levanta-te. E imediatamente a mocinha se levantou e andava, pois estava com 12 anos, ou seja, já podia andar, né? E extasiaram-se com grande êxtase. E ordenou-lhe veementemente que ninguém soubesse disso, e disse para dar à menina algo de comer. Olha que gracinha, né? Ah, ainda sai com esse cuidado. Mas é pedir para uma pessoa do planeta Terra algo impossível, né? Ó, não conta a ninguém que fui eu que fiz essa coisa incrível e maravilhosa. A língua não consegue ficar dentro da boca. Até porque tinha um montão de gente do lado de fora dando a menina como morta, certo? É uma coisa interessante, porque o que Jesus queria evitar é que isso fosse divulgado, se bem que ele era um chefe de sinagoga, fica difícil, que isso não chegasse lá nos chefes do templo, tá? Era uma sinagoga, mas não era lá em Jerusalém que isso aconteceu. Então, quanto mais, por exemplo, o que fez com que Jesus fosse marcado de morte, o fenômeno que fez com que os homens do templo decretassem a morte de Jesus foi exatamente uma morte aparente, não é? Que foi a morte que não foi morte, não é? Foi uma morte aparente mesmo de Lázaro, lembram? Jesus também diz para que ele saísse. E essa, que era uma morte que já estava enterrado, porque aqui podiam ter falado assim, não estava morta nada, ela estava, entendeu? Podiam ter, mas não, Lázaro estava já no túmulo, estava lá dentro da caverna. Já estava todo envolto em panos. E Jesus o revitaliza, porque na verdade ele estava em morte aparente. E aí, nós vamos chegar lá, não é? Eles determinam, a partir daquele momento, que Jesus fosse morto.